que temos tanta dificuldade de viver com leveza? Parece que a humanidade está perdendo a sua humanidade. Será que é isso mesmo? No vídeo de hoje eu quero refletir com você sobre uma pergunta. O que é a humanidade? O que é o homem? E compreender, a partir dessa investigação do que é o homem e como se estrutura o seu comportamento, como você e eu, nós podemos nos desenvolver e nos tornar ainda mais humanos. Tá duvidando? Vamos pro vídeo! Vamos então agora para o nosso bloco 2. Nós vamos falar sobre o que é o ser humano e a estrutura da nossa humanidade. Veja aqui, nós estamos chegando numa parte da nossa live onde nós consideramos sobre a raiva. A raiva, parece que foi uma provocação de um amigo meu, parece que as pessoas por nada estão tirando a vida das outras, estão violentando. Nós vivemos num mundo de total e completa violência e tudo mais, e falamos um pouco sobre essa emoção que é um sistema de autodefesa, tá? E aí vem uma coisa que eu me questiono também, tá? Será que tem tanta violência no mundo? Ou será que o que trai a nossa atenção é justamente a dimensão da violência? Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas antes, eu quero me debruçar com vocês um pouco sobre o que é essa humanidade, o que são esses aspectos, pelo menos na perspectiva comportamental da natureza humana, tá certo? Porque às vezes fica muito vago isso daqui, tá? Às vezes isso fica muito vago. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Porque compreendendo isso, a gente vai entender por que nós vivemos, né? Por que nós vivemos com... Temos dificuldade de viver com leveza. Temos dificuldade de viver com leveza. Então vamos lá. Na minha experiência, a primeira escola que eu tive foi a educação católica. Então eu fui missionário, como vocês sabem. Vocês não, talvez você esteja assistindo minha live ou esse corte pela primeira vez. Fui missionário e eu tive, digamos assim, uma formação católica relativamente... uma boa formação católica. Primeiro pelo meu próprio interesse individual, como pessoa mesmo, desde muito novo eu já me interessava por esses assuntos. Muito menino mesmo, eu já lia muito sobre isso, aos 14 anos já estava lendo ali o Catecismo da Igreja Católica e tudo mais. Depois pela própria experiência de vida, que eu trabalhei com a recuperação de dependentes químicos, ali eu comecei a buscar entender como era essa dimensão da educação comportamental, e a escola, para mim, essencial, basilar para isso, foi ver a dificuldade de uma pessoa adicta que desenvolveu uma dependência química e alcoólica de reeducar os seus comportamentos, considerando que ela tinha uma limitação, que nunca mais uma doença que ela nunca mais seria curada, ela tinha que aprender a lidar com aquilo, né? Então foi uma experiência muito boa. Então naquela formação tinha uma estrutura, essa estrutura provavelmente tem aí uma evolução de Santo Agostinho, influência também de São Tomás de Aquino, estou estudando um pouco mais sobre isso, não posso afirmar com 100% de certeza, que é a estrutura de 5 domínios, ou as 5 áreas, digamos assim. Então você tem a área da razão e a área da vontade, que são áreas superiores do ser humano. Ela não foi decaída. E as áreas decaídas pelo pecado, que é imaginação, memória e afetividade. Essas são as decaídas. A própria Santa Teresa de Ávila, ela usava um modelo, basicamente um modelo com esse contexto, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente começa a compreender, a gente começa a entender que a razão e a vontade, nós aqui do Ocidente fomos, digamos, a filosofia que nos influenciou, né? Principalmente ali a filosofia grega, né? Os clássicos gregos, os estoicos,
Platão, Aristóteles, e aí depois deles, através do cristianismo, principalmente da Igreja Católica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tudo seguiu mais ou menos essa estrutura que constrói um elemento. Meus afetos, minha memória e minha imaginação me puxam para baixo, enquanto o que pode me elevar para o bem, para a verdade, é a razão e a vontade. Então a razão me eleva à sabedoria e a vontade me eleva ao bem, à prática, principalmente através da prática da virtude. Só que qual é a questão que traz nisso? Se eu sou uma pessoa que estou sendo levado pela raiva, é porque eu estou sendo conduzido pelos meus afetos. Se eu sou uma pessoa que eu estou sendo levado pelo medo, é porque eu estou sendo conduzido pelos meus afetos. Então o que é que eu preciso? Eu preciso fortalecer a minha vontade. E para isso eu preciso iluminar essa vontade com a razão. Buscar essa sabedoria e essa razão, certo? Só que, cara, isso gera um problema muito sério. Muito sério, tá? Sobre a perspectiva e o entendimento próprio da natureza humana. Primeiro problema é a gente entender como razão, a razão apontada por Aristóteles, Platão, Sócrates, os estoicos, e até apontada por Agostinho, Tomás de Aquino, como racionalização, ou seja, racionalizar. Eu sei o que é o certo a fazer, por isso eu o farei com a minha vontade. E a vontade é a prática da virtude. Então, eu seguirei o bem, ou eu manifestarei a totalidade da minha humanidade no momento em que eu souber o que é o certo e tiver uma vontade forte. Só que não é assim que funciona. Infelizmente não. Porque a razão citada nesse caso não é exatamente mentalizar, saber as coisas, racionalizar as coisas. Se o fosse, né? A propaganda no fundo de uma carteira de cigarro dizendo que fumar causa câncer de pulmão ia diminuir a quantidade de fumantes. E não é esse dado objetivo que nós temos. Tá certo? Então, existe uma outra estrutura. Tá? Existe uma outra estrutura. Isso daqui gera uma série de problemas. Por quê? Porque na prática, no desenvolvimento comportamental prático, as pessoas se veem assim, eu sou muito mais decaído do que elevado pela minha razão e pela minha vontade. Certo? Isso gera umas distorções em termos de espiritualidade, na espiritualidade católica, na espiritualidade carismática, por exemplo, muito. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Por quê? Eu estou falando da minha experiência própria. Eu continuei estudando, e aí eu fui compreender. Primeiro pela programação neurolinguística e depois pela neurociência. Nós agimos muito mais por atalhos mentais e inconsciência do que por consciência. Opa, peraí, então aqui agora eu descobri uma coisa importante. Então, se eu tenho como elementos elevados da minha natureza a razão e a vontade, então eu, com uma razão que é muito mais do que racionalizar, essa razão para mim aqui é a mesma coisa de buscar uma elevação de consciência através da busca pela verdade. É o próprio movimento da busca do filosofar, tá certo? Essa razão aqui, essa busca por filosofar. E isso vai me remeter à consciência, me tornar cada vez mais consciente da verdade das coisas, certo? Tudo bem? Isso vai ficar um pouquinho mais claro lá na frente. Enquanto que a vontade significa a partir dessa consciência, a partir desse estado de elevação, buscando a verdade, a natureza das coisas, da minha natureza e da natureza das coisas, eu vou viver uma disciplina, certo? Só que essa disciplina, ela tem uma compreensão. Qual é a compreensão? Eu ajo muito mais no inconsciente do que no consciente. Aqui tem uma estrutura de influência de tomada de decisão que é muito utilizada na neurovendas. Eu trabalho muitos anos com venda e treinamento de vendas. E eu já ensinei muitas pessoas a chegar e dizer assim, como você influencia um comprador a comprar o seu produto?
E a estrutura da neurovendas, que aplica a neurociência à venda, ela diz o seguinte: instinto, emoção e razão. A pessoa, ela decide racionalmente, tá? E aqui que vem a confusão. Essa razão é o racionalizar. Ela decide racionalmente, na menor parte, é o que menos decide. Então, o instinto é mais poderoso do que a emoção e a emoção é mais poderosa que a razão. Veja, isso tem a ver com o nosso bloco anterior. Se você está assistindo só um pedaço, isso daqui é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado no final. Eu falei sobre a raiva. A raiva é uma emoção. Só que essa emoção ela foi desperta por uma necessidade não assistida. Isso está ligado a um instinto. Ou de sobrevivência, ou de perpetuação de espécie, por exemplo, ou de descoberta de novos, ou de controle. Então, existem instintos básicos que quando eles não são assistidos, eu me vejo desprovido de necessidade, reconhecimento, aceitação, pertencimento, falta de controle. Tudo isso, esses instintos, eles me geram uma privação de necessidade que desperta a emoção. Então, um bom vendedor de neurovendas, ele tem isso mapeado. E ele entende esse processo no seu cliente que está comprando. Quando eu comecei a estudar e ensinar isso, eu digo, se essa estrutura pode influenciar um comportamento de compra, isso pode influenciar qualquer comportamento. Então, a partir daí, eu comecei a estudar muito mais essa estrutura. O que são esses aspectos, alguns chamam de intuitivos, que comporiam ali aquela estrutura instintiva e emocional, tá certo? Do ser humano que diz respeito a 85% das suas escolhas e decisões. Então, racionalmente, com a minha vontade, eu treino o meu inconsciente. Racionalmente, com a minha vontade, eu treino o meu instinto. Se empresas podem fazer isso comigo para que eu compre um determinado produto ou para que eu tome uma determinada posição em termos de comportamento de consumo, então eu entendendo essa estrutura, posso fazer isso comigo mesmo. Então aqui a gente começa a falar de um desenvolvimento integral. Por isso que, para mim, nada escapa da tríade: consciência, aprendizagem e treinamento. Quando eu falo de treinamento, eu falo de uma disciplina que irá educar os meus instintos e emoções. Ainda que eu esteja agindo de forma inconsciente, toda essa estrutura está direcionada para onde eu quero. E isso pode estar parecendo uma grande viagem para você, mas não é. Quando você faz isso, por exemplo, eu já apliquei isso, tanto para mim, minha disciplina, como nos meus treinamentos em times e equipes. Vamos falar de gestão de tempo e produtividade. Eu perco muito tempo conversando. Você pode treinar o seu inconsciente para quando você sair ali do trabalho, começar a tomar um cafezinho. Eu comecei a tomar um cafezinho, ó. Comecei. Aí eu, peraí. Isso está me impedindo de fazer as ligações imediatamente. Se as empresas me fazem sentir culpa para eu comprar o que elas querem que eu compre, por que eu não posso usar essa mesma estrutura para direcionar os meus comportamentos? Aí é que vem uma outra dimensão. Para mim é uma disciplina que eu uso diariamente. Eu diariamente estou direcionando a autossugestão para mim mesmo. O tempo todo. O tempo todo. Funciona, professor? Funciona. Funciona. Mesmo com cabra ruim, duro de aprender que nem eu. Mas isso daí envolve justamente você adquirir essa consciência, entender qual é a necessidade que está por trás disso, qual é o instinto que eu estou vendo desprovido aqui, qual é o meu apego em relação a isso, quais são as emoções e os sentimentos, como é que eu posso me redirecionar. Aí, de novo, o Key Keynes, ele entra como uma luva, tá certo? Então, entender a humanidade, entender essa estrutura. Agora eu vou me aventurar, eu estou lendo Jung, né? E eu vou colocar Jung para discutir com Tomás de Aquino.
Descobri agora recentemente uma linha aí do tomismo, que é a psicologia tomista. Eu quero colocar os dois para discutir, para ver quem tem razão. Então, mas por que isso? É o que eu gosto, tá? É porque eu gosto, eu tenho tesão nisso daqui. Entender esses entendimentos da estrutura da natureza humana vai nos dando um caminho também de educação. Eu, como um educador, para mim, isso para mim desperta muito interesse. E aí vem a pergunta, o que é a humanidade? Bom, eu vou trazer uma definição de um autor que ele não é muito famoso ainda, mas o cabo é bom, anota aí. Ele não é muito conhecido, mas ele é bom. Adailton Azevedo. Adailton Azevedo, anota aí. A humanidade, o que é um homem? Não vou dizer a humanidade não, porque a humanidade é um negócio muito amplo. O que é um homem? Né? O homem é poeira de estrela, consciente de si mesmo e do que o transcende. Veja, eu não estou trazendo aqui uma definição espiritual, religiosa. Eu estou trazendo, inclusive, uma definição que é basicamente aceita pela física. Cacum é que gosta de dizer que, literalmente, nós somos poeiras de estrela. E, de fato, tudo que existe, que nós conhecemos no universo visível, é resultado da era das estrelas que nós vivemos no universo, né? Então, toda matéria, energia visível, né, que nós conseguimos perceber, são poeiras de estrela. Pois bem, só que nós somos poeira de estrela conscientes. Eu sou uma poeira de estrela consciente de mim mesmo e consciente do que me transcende. Olha que louco isso. De onde é que vem isso? Isso é um puta mistério. O homem é um grande mistério. Uma vez eu vi um físico, acho que foi até o Serjão, gosto muito dos conteúdos do Serjão, aqui do Serjão dos Foguetes, eu acho que é assim que chamam ele aqui do YouTube, e ele estava dizendo, cara, a física não consegue nem explicar ainda com certeza por que é que tem água na Terra. Imagine explicar poeira de estrela consciente de si mesmo e do que o transcende. Isso é um grande mistério. E isso me dá um tesão louco. Ou seja, eu sou um mistério para mim mesmo. Nós perdemos a humanidade porque perdemos essa compreensão. Eu sou um mistério que minha principal missão aqui é desvendar o mistério que eu sou. Eu em mim mesmo já sou um mistério. Poeira de estrela consciente de si, do que transcende. Pô, mas de onde vem isso? Aqui a gente está falando de razão. A gente está falando de filosofia pura e simples. A busca da verdade da natureza das coisas. Mas, professor, você está falando de busca da verdade da natureza das coisas e existe verdade? Isso eu vou falar com você no bloco 3. Se você só está assistindo o corte, no final desse vídeo, nós vamos colocar aqui a live inteira. No bloco 3 nós vamos falar. Existe esse negócio de verdade absoluta. Deixa aqui seu comentário. Para você, o que é a humanidade? Para você, o que é o homem? Eu teria o prazer de ouvir o seu comentário e respondê-lo, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live semanal que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado um vídeo todo especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.